Senhoras e senhores, saudações. Para quem não me conhece ainda, é um prazer. Eu sou o Thales e vou falar com vocês aqui agora sobre a aula número 7 do setor B de matemática, tudo bem? Então, vamos entender um pouco qual é a proposta dessa aula, qual é o conteúdo que você tem que saber para daí resolver os exercícios da melhor forma possível. Então é o seguinte, nessa aula vamos falar sobre um assunto muito específico, que é o que nós chamamos, na matemática, de congruência de triângulos. Então, vamos entender aqui uma coisa. Primeiro, o assunto congruência, o termo congruência, na verdade, já é utilizado por nós há bastante tempo. Ele já vem aparecendo ao longo desse curso em vários momentos. Agora, a gente não quer trabalhar só com um segmento ou só com um ângulo congruentes. E aí eu queria que você entendesse o que significa dizer que dois triângulos são congruentes. Então, se eu chego para você e te dou dois triângulos, um triângulo que eu vou chamar carinhosamente de triangulinho ABC, e falo que ele é congruente a um outro triângulo, um triângulo DEF. Então, se o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, o que isso significa? Bom, primeira coisa importante para a gente é entender que ficar dizendo toda vez isso tudo, escrevendo dessa maneira, é bastante exaustivo. Então, a gente pode se limitar a escrever que o triângulo ABC ele vai ser congruente ao triângulo DEF. E o que significa dizer isso? Significa dizer, basicamente, que eu consigo pegar os dois triângulos e sobrepor eles de forma perfeita. O encaixe ideal. Na verdade, posso dizer que esses triângulos vão ser congruentes se, e somente se, acontecerem as seguintes igualdades. Valerem as seguintes relações. As seguintes igualdades têm que se verificar. Quais são elas? Bom, se dois triângulos são congruentes, para que exista esse encaixe perfeito, é necessário que todos os lados do primeiro tenham um correspondente igual no segundo, e os ângulos também. Ou seja, eu preciso que o lado AB seja igualzinho ao lado DE. Eu preciso que o lado BC seja igualzinho ao lado EF. E preciso que o lado AC seja igualzinho ao lado DF. Isso tanto para os lados quanto para os ângulos. Ou seja, o ângulo ABC tem que ser igual ao ângulo DEF. O ângulo BCA tem que ser igualzinho ao ângulo EFD. E por fim, que o ângulo CAB seja igualzinho ao ângulo FD. Até que legal. Qual é o problema com isso? Pense o seguinte, se eu tivesse dois triângulos e soubesse todas as medidas dos lados de um, dos lados do outro, ângulos de um, ângulos do outro, não teria por que ficar discutindo se os triângulos são iguais. Afinal de contas, eu já teria todas as medidas para garantir que eles são iguais. Então a brincadeira aqui hoje é um pouco mais do que isso. É descobrir o quê? Quais são as condições necessárias para garantir que dois triângulos são exatamente iguais. Se eu não tivesse essas 6 igualdades expostas, se eu não soubesse que todos os lados são iguais e que todos os ângulos são iguais também, o que a gente pode fazer? E para isso, vem o que nós chamamos de casos de congruência. O que eu preciso verificar em dois triângulos para garantir que eles são iguaizinhos, sem ter que depender das outras muitas relações. E aqui eu queria fazer, então, apresentar para vocês alguns casos interessantes. E a gente vai entendendo um pouco melhor sobre o que se trata isso. Primeiro caso que seria interessante levar com a gente é o que nós chamamos de caso lado-lado-lado, ou LLL. O que significa dizer isso? Se você tiver dois triângulos, tem um triângulo aqui, tem um outro triângulo aqui. Se você tiver a certeza de que o primeiro lado é igual ao primeiro lado, o segundo é igual ao segundo e o terceiro é igual ao terceiro, tenha certeza. Isso é motivo suficiente para você garantir que esses dois triângulos são iguais em tudo. Ou seja, o que acontece é o seguinte, se você tiver uma situação que nem essa,
em que você tem um triângulo, cujos lados medem 4, 5 e 6, e um outro triângulo, cujos lados medem 4, 5 e 6, tenha certeza, esses dois triângulos têm lados iguais. Lado 4, lado 5, lado 6. Tem pares de lados correspondentes de mesma medida. Isso já me permite concluir que esses triângulos são iguaizinhos. Ou seja, que o ângulo oposto ao lado de medida 5 é igual ao ângulo oposto ao lado de medida 5. O ângulo oposto ao lado 4, o ângulo oposto ao lado 6. Enxergar isso é motivo suficiente para eu garantir que esses triângulos são congruentes, ou seja, que os ângulos vão ser iguais também. Isso, então, é suficiente para a gente conseguir afirmar o quê? Esses triângulos são iguaizinhos. Segundo caso. Vamos trabalhar, então, com o segundo caso, sendo o caso lado, ângulo, lado. E aqui a ordem que a gente escreve essas coisas é vital para a gente. Reconheça. Eu escrevi o caso lado, ângulo, lado, o que significa dizer o seguinte: eu preciso ter dois lados iguais e o ângulo entre esses lados tem que ser igual também. Assim, como assim? Não entendi. Bom, a brincadeira é, eu preciso que este lado seja igual a esse. Preciso também que esse lado seja igual a esse. E, por fim, que o ângulo entre esses dois lados seja igual. Se eu enxergar isso, ótimo, os triângulos são iguaizinhos e a coisa pode ser trabalhada de forma mais simples. Agora, uma pausa nisso tudo. Você começa a ver esse vídeo e parece que o negócio é bastante teórico. E é verdade. Agora, para que é que a gente precisa saber isso? Porque qual é a chance disso aqui aparecer para você numa prova? Uma questão que você precise demonstrar. E talvez isso não aconteça. Talvez não seja necessário fazer nenhuma demonstração mais rigorosa. Agora, o que pode acontecer e o que vem acontecendo é que, às vezes, isso não acontece muito na geometria. Você se depara com uma questão e que você olha para as informações e fala assim, será que eu posso fazer esse tipo de afirmação? E você acaba falando assim, ah, pelo desenho parece que é. Mas se apegar o desenho na geometria é uma coisa muito perigosa. Então, esse aqui é um recurso para você justificar montes de coisas que você já aprendeu e sabe que são verdades. E outras muitas coisas que você intui, mas não tem muito como comprovar. Por exemplo, imagine você que apareceu a seguinte situação, um segmento AB. Se você tivesse que marcar um ponto que equidista dos extremos A e B, você faz isso tranquilamente. Você marca o ponto ali no meio, fala assim, o ponto médio equidista do A e do B. Mesma distância, tranquila. Agora, há de concordar também que esse não é o único ponto. Onde é que tem outros pontos com essa característica? E se você parar para olhar com atenção, você vai perceber que, ao traçar uma perpendicular ao ponto médio, chamado de mediatriz, ao traçar a mediatriz desse segmento, qualquer ponto dessa linha satisfaz o problema, ou seja, qualquer ponto dessa reta equidista de A e de B. Como é que a gente justifica isso? Eu não posso chegar lá e pegar um caso particular na prova, pegar a régua e falar assim, olha, eu medi. Eu não posso chegar e falar assim, aqui é óbvio, aqui ó, nem mudei o tamanho da mão. A brincadeira é, como é que eu faço para justificar que esses lados são iguais? E é uma coisa que você percebe intuitivamente, mas a demonstração disso tem a ver com o quê? Com a congruência de triângulos. Reconheça, nesses dois triângulos, eu tenho este lado igualzinho a esse, porque era ponto médio. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, que é o mesmo que o daqui. E esse lado é igual para os dois triângulos. Então eu tenho mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Estou trabalhando então com o caso lado, ângulo, lado. Esses dois triângulos são congruentes. E já que eles são congruentes, eu posso garantir o quê? Que este ângulo é igual a este, que este ângulo é igual a esse, e nesse caso, até mais importante, é perceber que este lado é igual a esse daqui. E é o que a gente queria discutir desde o começo. Então, entenda, esse trabalho com a congruência é mais para justificar essas relações, coisas que você talvez já saiba, coisas que você talvez tenha certeza, coisas que você achava, mas queria um pouco mais de convicção, vão acabar caindo nesses casos aqui. Então, por exemplo, terceiro caso que eu gostaria que você levasse com você é o caso ângulo, lado, ângulo. E o que significa dizer isso? Bom, se você já entendeu que a ordem é importante, vamos aqui entender o seguinte. Tem dois triangulinhos. E o que eu preciso é que
este ângulo de cá seja igual a esse. Bom, beleza, tem um ângulo igual. Se este ângulo for igual a esse, legal, tem outro ângulo igual. Já tenho dois ângulos iguais. Se o lado entre eles for igual também, ótimo. Isso é motivo suficiente para eu garantir que esses triângulos são iguais, que eu consigo encaixar eles de forma perfeita, que esses lados vão ser iguais, esses lados vão ser iguais, e o ângulo aqui em cima também será. Então, a brincadeira é essa. Quarto caso. E eu sei que você talvez comece a querer acelerar o vídeo, mas calma, vai na moral. Quarto caso. Vamos chamar esse quarto caso de caso lado, ângulo, ângulo oposto. O que significa dizer isso? Que você tem dois triângulos. Este triângulo de cá e este triângulo aqui. E a brincadeira é, se você sabe que tem um lado igual, que tem um ângulo adjacente igual, e que o ângulo oposto àquele lado também for igual, ótimo. Isso me garante que os dois triângulos têm um encaixe perfeito e eu posso assim trabalhar com a famosa congruência de triângulos. Mais um exemplo na tentativa de deixar isso aqui um pouco mais claro. Imagine você, questãozinha simples, que você tem um triângulo e esse triângulo é equilátero. Bom, se ele é equilátero, você já aprendeu que este lado é igual a esse, que é igual a este, e que os ângulos são todos iguais. O que acontece quando você pega um triângulo que nem esse e traça a perpendicular, a altura do triângulo? E o que todos vocês, olhando para isso, devem estar pensando assim, isso aqui é óbvio, quando eu traço a altura, eu divido esse triângulo em duas partes iguais. Lembrando da aula 6, posso falar que o triângulo equilátero apresenta um tipo de simetria axial. Tem também a radial se eu quisesse brincar com isso, mas vamos aqui. Na simetria axial eu posso garantir o quê? Bom, essa reta é o eixo de simetria. Divido a figura em duas partes iguais. Sei que vai cair no ponto médio. Sei que vai ser bissetriz. Agora, e se eu tivesse que justificar o porquê disso? Como é que eu faço para entender o porquê desses dois triângulos serem iguaizinhos? E aí, dentre muitas maneiras, era você perceber que estes lados são iguais, que este ângulo é igual também, e que aqui é o 90 graus. Está oposto ao lado que a gente estava trabalhando no começo. Então, pelo quarto caso, o caso lado, ângulo, ângulo oposto, podemos dizer que esses dois triângulos são congruentes. Ou seja, que de fato cai na metade, que de fato é bissetriz. E assim a gente mostra que num triângulo equilátero, a altura, bissetriz, mediana, mediatriz, todas essas retas ou segmentos acabam coincidindo. Tudo bem? Tá bom. Já falei bastante com você então sobre isso, sobre essa parte teórica. O que acontece na matemática? Um dos casos, a gente acaba tendo como o quê? Vamos assumir que isso aqui é verdade, que se todos os lados forem iguais, os triângulos são congruentes. A partir disso, a gente consegue demonstrar todos os outros. Não é muito o propósito dessa aula, e muito menos o propósito desse vídeo para você conseguir acertar as questões no vestibular que envolverem isso daqui. É bom saber isso? É claro que é. Você vai se deparar com questões na sua tarefa, como a questão da FUVEST, ou até mesmo a questão do ITA, que envolvem algum desses casos aqui. E às vezes, enxergar essas coisas, olhar só para o desenho na questão, não vai ser o suficiente para te permitir resolver o exercício. E se você se apegar a esses casos, tenho certeza que a coisa deve dar mais certo. Agora, tem mais uma coisa que eu precisava te falar, mais um último caso, que nós chamamos, carinhosamente, de caso especial. E se o nome é caso especial, é para desconfiar. O que é o caso especial? Ele é o caso especial HC, é o caso especial hipotenusa cateto. Se a gente fala de hipotenusa e de cateto, é obrigatoriamente porque eu estou trabalhando com triângulos retângulos. E você sabe que esse curso do setor B inteiro é uma busca incessante por triangulinhos. E há triangulinhos melhores que outros. Tem o triângulo equilátero, tem o triângulo isósceles e tem o triângulo retângulo. E o que acontece? Se o triângulo for retângulo e tiver a mesma hipotenusa e o mesmo cateto, isso é motivo suficiente para você garantir que os triângulos são congruentes.
Então esse caso é especial por vários motivos. Ele é especial por quê? Porque ele só vale se o triângulo for retângulo. Ele é especial porque você não viu isso no curso ainda, mas você já ouviu falar do Teorema de Pitágoras. E se eu tenho dois lados iguais, o Pitágoras me permitiria chegar no terceiro. E aí, se eu chegasse no terceiro, eu poderia cair no caso lado, 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 poderia cair no caso lado, ângulo, lado. Agora, para não ter esse trabalho inteiro, se eu enxergar essas coisas iguais, posso garantir que os triângulos são iguaizinhos. Eu conseguiria encaixar eles perfeitamente um sobre o outro e você teria êxito em qualquer tipo de exercício do tipo. Olhando para isso aqui, quais são as aplicações mais diversas disso? Aliás, a aplicação principal. O que eu preciso que você entenda aqui? Qual é a suma do negócio? Vem na minha. Imagine que você está trabalhando com as duas figuras principais desse curso. E quais são elas? Os triangulinhos e a circunferência. Eita, nós. O que acontece se eu estiver trabalhando com um triângulo e uma circunferência, de maneira que a circunferência está dentro desse triângulo e está tangenciando os lados? A famosa circunferência escrita. Se você tiver uma situação que nem essa, acontece o seguinte fenômeno. Em algum momento isso vai acontecer com você. Vai se deparar com uma questão de circunferência escrita no triângulo. E talvez não saiba muito bem o que fazer. E a brincadeira qual vai ser? Uma estratégia recorrente nesses tipos de exercício é você traçar um segmento de reta ideal para matar o exercício. Só que traçar isso do nada é bastante difícil. Como saber qual é o segmento ideal? E o que eu quero que você leve com você são duas ideias. Quando trabalhar com uma questão de circunferência, círculo ou esfera, ou é pegar o centro e ligar num ponto relevante para o exercício, ou é pegar dois pontos da circunferência e traçar uma corda. Como assim? Vamos nessa aula aqui trabalhar só com essa primeira ideia. Como é que é mesmo? Você vai pegar o centro e ligar num ponto relevante para o exercício, ligar o centro num ponto que presta. Se você pegasse o centro dessa circunferência, com que talvez valesse a pena ligar o centro? Bom, dos pontos relevantes aqui, ou a gente vai trabalhar com os pontos de tangência, ou com os vértices do triângulo. E aí o que acontece? Se você pegar o centro e ligar aqui, por exemplo, você está traçando o que nós chamamos de raio. Se eu pego o centro e ligo aqui no ponto de tangência, como é ponto de tangência, forma 90 graus, que nem ali, como é centro até a circunferência, isso aqui é raio. Ótimo! Apareceu já aqui um quadrilátero interessante. Agora, se eu pegasse o centro e ligasse no vértice, aí acontece o suprassumo do negócio. Reconheça, apareceram dois triangulinhos, mas não são triangulinhos quaisquer. Não, não, não. São triangulinhos, retângulos, de mesmo cateto, mesma hipotenusa. Eu conseguiria dobrar a figura uma sobre a outra com um encaixe perfeito. Isso significa dizer o quê? Esses dois triângulos são triângulos congruentes, pelo caso especial HC. Se eles são congruentes, eu posso dizer que este ângulo de cá é igual a esse daqui. Ou seja, esta reta divide um ângulo ao meio, é o que nós chamamos de bissetriz. Além disso, se os triângulos são congruentes, este ângulo aqui também é igual a esse. Então isso aqui é uma bissetriz tanto para o ângulo de cá, quanto para o ângulo de lá. E por fim, já que os triângulos são congruentes, é perceber que este lado acaba sendo igualzinho a esse lado aqui. E a brincadeira é essa. Se você tiver uma circunferência e dois segmentos de mesma origem, tangentes a essa circunferência, tem uma circunferência, dois segmentos de mesma origem, tangenciando essa circunferência, tenha certeza. Os segmentos tangentes vão ter o mesmo comprimento. Se eu pegar o vértice e ligar no centro da circunferência, eu traço uma bissetriz. São essas as relações importantes que você precisa ter. Então, é verdade, tem 4 casos que eu fui passando com você aqui, e eles vão ser úteis em várias questões. Mas eu queria focar nesse instante com você, nessa brincadeira do caso especial HC. O que acontece quando eu tenho uma circunferência e duas retas ou dois segmentos tangentes a ela? Tudo bem? Para isso, vamos fazer o seguinte, então, vamos pegar algumas questões da sua apostila para discutir aqui. Então, vai aí, enquanto eu vou montando aqui, vai pegando aí a questão número 4 dessa aula, por favor. Já pegou a questão? Já deu uma lida? Então, vamos entender melhor isso aqui?
a partir de um exercício, para você ver como é que isso aqui pode aparecer na sua prova e como é que isso pode te auxiliar a resolver questões que poderiam parecer mais difíceis, sem usar muita coisa avançada, coisas que você inclusive nem trabalhou aqui no curso ainda. Então, para não dar problema, olha essa questão 4, que questão bonita. A questão do ínsper diz o seguinte: no plano cartesiano ortogonal, de origem O00, estão representadas uma circunferência lambda, tangente à reta R em T e ao eixo das ordenadas, o triângulo retângulo OAT com A60 e um ângulo externo de medida 120 graus. Sabe-se ainda que R passa pela origem do plano. Nessas condições dadas, o raio dessa circunferência tem medida igual a quanto? Qual é a primeira coisa que você faz quando pega uma questão de geometria que nem essa? Assim, começo a marcar tudo que sei. Ainda que dê a impressão de que você não sabe tudo isso, começa a marcar as relações que você conhece e vamos ver onde a gente chega. A questão me disse que o triângulo OAT é retângulo e que o ponto A tem coordenada 6 e 0. Isso significa dizer que o segmento OA, esse segmento inteiro, vale quanto? 6. Afinal de contas, o x do ponto A é 6. Quer dizer que ele andou 6 unidades na horizontal. O ângulo externo aqui é 120, o que me permite concluir que esse ângulo aqui, ó, vai ter que valer quanto? 60 graus. O triângulo é retângulo, então aqui vale 90. Mas vamos aqui, vai. Se o triângulo é retângulo e aqui é 60, este ângulo vai ter que valer quanto? 30 graus. Foi isso que você disse? É isso aí. 30 graus. Beleza. Você fala assim, tá. É o que eu sei. Eu não consigo trabalhar com mais nada. Além disso, parece não ter mais informação nenhuma. Aí vem aquele momento em que você faz o quê? Pega o centro da circunferência e liga num ponto relevante para o exercício. Com que talvez valeria a pena ligar o centro desta circunferência? Assim, não tenho ideia. Mas os casos são limitados. Você não vai pegar o centro e falar assim, entendi tudo, vou ligar o centro aqui. Não, porque você está ligando o centro a lugar nenhum. Isso não presta muito para o propósito. Qual é a estratégia? Vou pegar o centro e ligar, por exemplo, num ponto de tangência. Bom, se tangencia aqui no ponto T, liguei. Mas também tangencia ali. É verdade, então liga lá. Mas tem esse ponto aqui. Pode ligar também. Você vai perceber que é isso. Mas como é que eu sei qual desses vai dar certo? E se eu fizer isso e não adiantar nada? Bom, você só vai saber isso depois de tentar. E aí vem a brincadeira. Tem que acreditar. Você fala assim, tá, tô acreditando. Mas e daí? Olha aqui demais, olha isso, olha aqui. Tem um triângulo aqui, tem um triângulo aqui. Esses dois triângulos são retângulos de mesmo cateto, porque é o raio, e mesmo hipotenusa. É o caso que eu acabei de te falar. Isso quer dizer o seguinte: esses dois triângulos são triângulos congruentes. Eu consigo dobrar um sobre o outro com encaixe perfeito. E já que eles são congruentes, eu posso garantir, posso garantir que este ângulo de cá é igual a esse ângulo daqui. Mas você sabe muito bem que esse ângulo inteiro, como o plano é ortogonal, tem que formar 90 graus. Poxa, mas se tudo isso aqui é 90, aqui é 30 e os dois são iguais, quero dizer que aqui é 30 e aqui também é 30. Você fala assim, a coisa vai melhorando. E eu sei que vários de vocês pegam uma questão que nem essa e vão apelar para semelhança, para trigonometria, para geometria analítica. Agora, se você fez tudo isso, de repente, você percebe a importância daquelas figuras clássicas. Os triângulos mais importantes são sempre os mesmos: o equilátero, o isósceles e o retângulo. E eu não sei se ficou claro para você, mas aqui é 60 graus. Aqui também é 60 graus. A gente poderia muito bem olhar para esse triângulo inteiro e perceber que esse triângulo inteiro é um triângulo equilátero. Sendo um triângulo equilátero, qual é a conclusão que eu posso tirar disso? Bom, se isso daqui é 6, isso também é 6, e isso também é 6. Mas se o triângulo é equilátero, quando eu traço a altura, e nós já discutimos isso agora há pouco, quando eu traço a altura, com certeza, se isso daqui vale 6, isso vale 6, isso vale 6, esse ponto é ponto médio, fica 3 para um lado e 3 para o outro. O que significa dizer que nessa questão a alternativa correta é a alternativa C, de circunferência. Fica claro? Vê se você tem alguma dúvida sobre isso. Se tiver, não tem problema, dá uma voltada no vídeo, vê o que aconteceu aqui, as marcações que foram feitas, pegar o centro e ligar nos pontos importantes, construir um triângulo equilátero e assim conseguir matar o exercício.
É uma ideia interessante, que te ajuda a resolver uma série de questões. Assim, eu não preciso ficar me apegando à trigonometria ou a algum outro assunto que nós não trabalhamos, que dirá geometria analítica. A gente consegue matar essa questão usando o quê? A verdade é, usando nada, só brincando de perceber que os triângulos se repetem. Fica claro isso? Tá bom, você fala assim, legal, legal, questão da hora, tem a figura feita. Qual é o problema às vezes? É que a figura às vezes sequer vem pronta. Às vezes você tem que desenhar a figura por conta própria. E quando isso acontece, às vezes a questão pode ser um pouco mais difícil. E eu queria então que a gente fosse agora para a questão número 5. Dá uma olhada na questão 5. Vai lá para a questão 5, vai. Enquanto eu vou apagando isso daqui tudo. Questão número 5. Deu uma lida? Já pensou na questão? Se não pensou, dá uma pausada. Tenta fazer um pouco isso antes de vir direto para cá. A questão fala para você o seguinte: em cada item, calcule a medida do raio da circunferência inscrita em um triângulo retângulo, cujos lados medem 5, 12 e 13. Assim, bom, a primeira questão é, eu não sei se você consegue fazer a questão sem desenhar. Você fala assim, eu fecho o olho e enxergo perfeitamente o que está acontecendo. Bom, se for o caso, beleza. Caso contrário, vamos fazer o desenho disso. A questão está falando para a gente sobre uma circunferência inscrita num triângulo. O que significa dizer isso? Se a circunferência está inscrita no triângulo, quer dizer que a circunferência está dentro do triângulo. E mais do que isso, a circunferência está tangenciando os lados do triângulo. Vou fazer um esboço. Bem esboço mesmo. Triângulo esse, cujos lados medem 5, 12 e 13. E esse triângulo, a questão me disse que é retângulo. A pergunta é imediata. Está vendo esse triângulo? Você fala assim, estou vendo. Quanto é que vale o raio disso? Como é que você faz para calcular esse raio? E você fala assim, tá, não sei mais nada. De novo, é uma questão de circunferência. Não sabe o que fazer. Pega o centro e começa a ligar em pontos importantes para o exercício. O que seria importante para a gente aqui? Bom, ou você pega o centro e liga no ponto de tangência, ou pega o centro e liga num dos vértices. É uma dessas ideias. Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar o centro e ligar no ponto de tangência. Vou ligar aqui embaixo. Liguei. Quando a gente faz isso, estamos traçando o raio. Eu poderia pegar o centro e ligar, por exemplo, aqui. Isso daqui também é o raio. E aí, olha que demais. Você não podia não saber muito bem o que fazer, começou a pegar o centro e ligar sem muita fé, e a coisa foi dando certo. Porque quando você chega aqui, reconheça, apareceu uma figura interessante para a gente. Eu tenho aqui 3 ângulos retos, o que significa que o quarto também é reto. Isso aqui já virou um retângulo. Mas se aqui é R e aqui é R, isso é mais do que um retângulo. Isso é um quadrado. Um caso muito mais específico é um retângulo que tem todos os lados iguais. Ótimo, isso aqui é um quadrado. Tudo vale R. Só assim, legal, legal. E daí? E daí que... Bom, sei que todas essas medidas são iguais a R. Agora, vamos entender o seguinte. Esse lado inteiro, a questão me dizia que era 12. Esse pedacinho sozinho já vale R. Quer dizer que este trecho de cá vai valer quanto? Tudo isso aqui vai ter que valer 12 menos R. Mas se você entendeu a brincadeira aqui, se eu tiver uma circunferência, um ponto fora dessa circunferência, traçando segmentos tangentes a ela, esses segmentos têm o mesmo tamanho. Então, se esse pedaço é 12 menos R, aqui também é. Vê se você concorda com isso. Se não entendeu por quê, de novo, volta um pouco o vídeo, dá uma olhada na brincadeira, depois do caso HC. Quero então que você perceba o seguinte com isso. Eu não preciso mais ficar ligando isso se eu já conheço essa propriedade. A propriedade foi útil para permitir a gente chegar nesse ponto. A mesma coisa vale para o outro lado. Eu posso chegar aqui tranquilamente e falar o seguinte. Este pedacinho aqui vai valer quanto? 5 menos R. O que significa dizer que esse daqui
também vai ser. E aí acabou a questão. Porque você vai perceber o seguinte, por um lado, eu tenho um pedaço de medida 5 menos R. Por outro lado, eu tenho um pedaço de medida 12 menos R. E o que eu quero que você perceba é que esses dois pedaços juntos têm que dar o lado inteiro. Esses dois pedaços somados têm que dar 13. E aí você começa a fazer essa conta. E ao resolver esse problema, descobrirás que o R vai ser igual a 2 centímetros. Esta é a resposta da questão 5, item A. Então, olha que louco, perceba que quando eu faço esse desenho, faço as marcações, a coisa vai dando certo. Você pega o centro, vai ligando, aparece um quadrado. Se um lado é R e o todo é 12, aqui é a diferença. Agora, esse pedaço é igualzinho a esse. A coisa vai se encaixando de maneira tal que você consegue achar o raio de forma tranquila. Tudo bem isso? Então, é um tipo de questão bastante comum, na verdade. A prova da Unicamp já cobrou isso, a da GV também. Nem sempre eles avisam, aliás, até o Enem já fez isso. Nem sempre eles avisam que o triângulo é retângulo ou não, enfim. E aí você depois teria que descobrir uma maneira de descobrir que o triângulo é retângulo. Pitágoras. Mas, enfim, fato é, depois que você começar a marcar algumas informações, a coisa toda vai dando certo. Agora, para isso, de novo, insisto, tem que acreditar. E até o exercício até o final. Se desistir antes, a coisa fica mais difícil. Não dá para ficar olhando e falar assim, ah, acho que não vai dar certo. Acredite e vai até o final. Vamos fazer a mesma coisa agora no item B. Dá uma olhada no item B. Pega aí o item B, gente. Pegou o item B? Deu uma lida? Pausa aí, dá uma lida. Mas eu vou ler com você enquanto isso. Então, de novo, em cada item, então, agora no item B, calcule a medida do lado AB de um quadrado ABCD, dado que este quadrilátero está circunscrito a uma circunferência, e seus lados BC, CD e AD medem, respectivamente, 13, 11 e 5 centímetros. De novo, quando a figura não vem feita, imediatamente a questão já sobe o nível de dificuldade. Às vezes a gente sofre para fazer a figura de forma correta. E aqui a questão está dizendo para a gente ter um quadrilátero circunscrito a uma circunferência. E aí cuidado para não se atrapalhar com isso. Se tem um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, vamos escrever a expressão na ordem contrária. De novo, se tem um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, significa dizer que tem uma circunferência inscrita num quadrilátero. Então, cuidado, a circunferência, na verdade, tem que estar no interior e tangenciando os lados desse quadrilátero. Caso contrário, a questão não vai dar certo. Então, vamos fazer um rápido esboço do que está acontecendo. Tem uma circunferência, e essa circunferência tem que estar no interior de um quadrilátero, tangenciando os lados dele. Então, alguma coisa do tipo. Está aqui um quadrilátero circunscrevendo uma circunferência, ou seja, uma circunferência inscrita no quadrilátero. E a questão fala para a gente, ó, tem um quadrilátero ABCD. Cujos lados, vamos lá, ele quer saber o lado AB e diz para a gente que o lado BC inteiro vale 13. Que o lado CD vale 11. E, por fim, que o lado DA vale 5. A gente precisa dar um jeito de descobrir o quarto lado. E aí o que acontece? Tem duas maneiras de fazer esse tipo de exercício. E eu queria te apresentar as duas rapidinho aqui. Uma delas é bastante legal porque dá certo para qualquer polígono. A outra delas é um teorema que você resolve em uma linha só. Então, vamos entender quais são as duas estratégias, as vantagens e desvantagens de cada uma dessas maneiras. Porque olha só, você fala assim, tá bom, legal, tenho isso daqui, mas é só que eu tenho, não sei muito mais do que isso. Qual é a estratégia que vai te ajudar a resolver esse tipo de exercício? É chegar aqui e dizer o seguinte, você pode até não saber quanto vale esse pedaço, x, mas você já entendeu que se esse pedaço é x, esse daqui também é x. Eu não preciso mais ficar me preocupando com pegar o centro e ligar num ponto que presta. Eu já sei que esses valores são iguais. Agora, esse pedaço inteiro aqui em cima vale a 13.
Se o pedaço inteiro valia 13 e esse pedacinho aqui é x, eu consigo saber isso. Isso aqui é a diferença das duas coisas. Como assim? Ué, aqui vai ser o quê? Vai ser 13 menos x. Só que se isso daqui é 13 menos x, vamos combinar que esse daqui também vai ser 13 menos x. Legal? Pois bem, você fala assim, tá bom, legal, legal. Mas esse pedaço inteiro vale 11. Se o pedaço inteiro vale 11 e aqui é 13 menos x, esse trecho é a diferença dos dois segmentos. Então, olha que louco, esse pedaço aqui a gente tem que saber calcular. Para a gente não se perder aqui, vamos usar o que eu chamo de planária amiga. Esse pedacinho é o quê? É o pedaço inteiro, que vale 11. Tiro esse pedaço vermelho, que é 13 menos x. Quando você fizer essa operação, isso vai dar 11 menos 13 vai dar menos 2. E aí menos com menos x vai dar mais x. Então esse pedaço em azul é x menos 2. Consequência, se aqui é menos 2 mais x, aqui também é. E aí, só para a gente não se perder, então, isso aqui é x menos 2. Legal. Você fala assim, nossa, muito legal, nossa, não acaba nunca. Mas calma. Esse lado inteiro tem que valer 5. E aqui é x menos 2. Bom, posso usar a mesma estratégia mais uma vez. Então, vamos usar a mesma estratégia mais uma vez. Vem aqui. Tudo isso aqui é 5, aqui é x menos 2. Este trechinho de cá vai acabar valendo quanto? Ele vai valer 5 menos x menos 2. 5 menos menos 2 vai dar 7. E aí o menos x não tem jeito, menos x. Só que se aqui é 7 menos x, aqui também é. Você fala assim, tá, legal pra caramba, mas continuo sem saber o x. E aí, tendo o seguinte, a pergunta nunca foi quanto vale x. Qual é a pergunta? A pergunta é quanto vale esse lado inteiro. E esse lado inteiro eu sei calcular. É x mais 7 menos x. Ou seja, a resposta, 7 centímetros. É isso que mede esse pedaço inteiro. Fica claro, gente? Então, tá aqui uma ideia interessante. Eu chamo um pedaço de x e vou fazendo toda a varredura, toda a varredura, toda a varredura. A hora que eu perceber que eu voltei para o ponto de partida, esses dois pedaços juntos vão fazer com que aquele x desapareça. Então, conhecer o x ou não é uma tarefa completamente irrelevante. Você fala assim, ah, tudo isso é muito legal, mas demora muito. É verdade. Tem um teorema, chamado Teorema de Pitot. Qual? Como é que é? Esquece o nome, o que interessa do teorema é o seguinte. Olha que doido. Aqui é 13 e aqui é 5. Se eu somar 13 com 5, vai dar quanto? 18. Aqui é 11 e aqui deu 7. Percebe que 11 com 7 também dá 18? Isso não é coincidência. Na verdade, o teorema diz isso, que num quadrilátero que é circunscritível, ou seja, num quadrilátero em que existe uma circunferência escrita, a soma dos lados opostos é um valor constante. Como assim? Somar em cima e somar embaixo é igual a somar a direita e a esquerda. Somar em cima e somar embaixo é a mesma coisa que somar a direita e a esquerda. E assim você chegaria no 7 de forma imediata. É uma mensagem legal? É muito legal. Quando a FUVEST cobrou isso no ano passado, aliás, esse ano, porque já foi janeiro agora, a gente podia usar isso aqui, esse teorema direto. Qual é o problema disso? É que, eventualmente, você vai pegar uma questão que não é de circunferência com quadrilátero. Você vai se deparar com isso na sua tarefa. Vai ter um momento na sua tarefa em que você vai se deparar com uma questão assim, em que ele fala para você, olha, tem uma circunferência. E aí, ele fala assim, ó, tem um lado, você fala assim, 2 lados, 3 lados, aí você vai ficar feliz, mas ele coloca um 4º lado, um 5º lado e um 6º lado. Você fala assim, eita lasqueira. E aí ele fala assim, ó, isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso aqui é 5. E vai te perguntar o último lado. E é claro que você não vai olhar para isso e falar assim, ah, eu percebi um padrão, aqui é 6. Não vai por aí. A única certeza que eu tenho é aquela, é de que eu posso chegar aqui e falar assim, bom, se esse pedacinho aqui é x, aqui também é x. Então aqui vai ser o menos x, aqui vai ser o menos x e vou fazer uma varredura inteira. Essa é a estratégia para você conseguir resolver esse tipo de exercício. Então cuidado com isso. Saber o teorema é legal? É, desde que seja um quadrilátero. Caso contrário, faz essa marcação, chama de x e vai fazendo toda a varredura até você voltar para o ponto de partida e com isso conseguir matar o exercício. Fica claro?
Então, beleza, gente. Acho que a gente acabou de falar aqui sobre todas as formas em que isso aqui pode aparecer para você. Então, entenda. Fiz com vocês aqui as duas questões da apostila, as questões 4 e a questão 5. E elas envolvem basicamente essa ideia de trabalhar com segmentos tangentes. E isso, é claro, é providenciado, aliás, é possível graças à congruência de triângulos. Mas queria te mostrar mais uma questão para finalizar. E aí você encerra esse vídeo e pode ir para o próximo, ou dar aquela descansada aí, aquela esparecida. É uma questão extra que eu trago para você, para a gente discutir agora juntos nesse momento. Esta questão aqui. Então, vem aqui na minha. Só para te explicar uma coisa. Primeiro, esta questão que você está vendo aqui agora, e outros dessas, você pode ver que aqui eu coloquei o número 3, já estão disponíveis para você, está tudo lá no seu Angulo Box. Dá uma olhada depois ali, tem questões muito legais para você se divertir. E eu queria fazer com vocês aqui essa última questão só para dar o tom do que você tem que levar com você. Tem um retângulo PQRS, e nesse retângulo, os lados PQ e PS são 15 e 10. Pelo ponto médio F do lado PS, bom, já começou a se perder. Está na hora de você fazer um desenho. Faz um desenho. Tem um triângulo, PQRS, de maneira que PQ mede 15 e PS mede 10. Pelo ponto médio F do lado PS, então, marcou-se um ponto médio, o que significa dizer, então, que este pedaço vale 5 e aqui também vale 5. Traça-se o segmento FR. Então, com isso, traçou-se o segmento FR, dividindo o retângulo em duas partes. Se E é o ponto do lado PQ, tal que a medida do segmento EQ é 5. Então, calma aí, tem um ponto E aqui, de maneira que o EQ vale 5. Como o lado inteiro valia 15, está faltando 10 aqui. Traça-se por E uma perpendicular a FR. Então tá bom, vamos traçar essa perpendicular. Determinando o ponto G em FR. Ponto G. Nessas condições, a medida da área em metros quadrados do quadrilátero PFGE. Você fala assim, meu Deus do céu, não tenho a menor ideia. E aqui eu só queria que você tivesse um insight para resolver isso. Você vai pensar nisso e depois a gente discute um pouco melhor sobre isso. Você pode até o plural discutir sobre esse tipo de exercício, ou no plantão de dúvidas que você tem acesso. Mas a brincadeira é, e a resolução vai ser postada para você também. Eu quero que você perceba que este triângulo aqui e este triângulo aqui são triângulos iguaizinhos. Mas como é que eu pensaria nisso? Bom, eu tinha uma figura muito estranha. E trabalhar com quadrilátero zoado é muito ruim. Mas trabalhar com quadrilátero notável é melhor. E trabalhar com triângulo é melhor ainda. Então a gente fecha isso aqui para trabalhar com triângulos que você sabe trabalhar melhor. E a partir disso, eu acho que a coisa começa a ficar um pouco mais fácil para você. Dá uma olhada nisso antes de ver a resolução que está postada para você. E trabalhar com quadrilátero assim é ruim, é verdade. Mas trabalhar com quadrilátero notável é muito bom. Aliás, esse é o motivo do nosso próximo vídeo da aula número 8. Até a próxima.